Se a gente for ver a questão hormonal, existe sim maneiras da gente potencializar o que o nosso próprio corpo já produz, né? De que forma? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é um dia muito especial, a gente está recebendo aqui a doutora Luciana Garmes para a gente bater um papo sobre saúde e esportes. A Luciana é uma amiga muito querida, ela tem uma visão muito legal sobre os esportes de endurance como um todo. Ela tem se especializado nesse tipo de esporte, então a gente vai ter um papo bem rico aqui com ela. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui e se inscreva no nosso canal. Então, vamos lá, doutora Lu. Vamos começar falando, Lu, o que está bombando aí, que são os hormônios, né? Muitas pessoas acham que os hormônios, para eles fazerem efeitos, é só injetando, né? Mas a gente tem hoje em dia toda uma medicina, né, por trás, tentando estudando como a gente consegue potencializar esses hormônios que a gente produz. É isso mesmo? Como que funciona essa potencialização sem ser apelar para os injetáveis? Bom, primeiramente, Val, muito obrigada pelo convite, né, de conversar aqui com vocês. Esse é um assunto que eu gosto bastante. Os pacientes chegavam para mim com muitas lesões recorrentes. E eu fui tentar entender um pouco melhor, estudando, né, a medicina de uma forma um pouco mais global, o porquê, né? E se a gente for ver a questão hormonal, existe sim maneiras da gente potencializar o que o nosso próprio corpo já produz, né? De que forma? Ter uma rotina, né, respeitar o ciclo circadiano nosso, né? Ele foi feito de uma maneira em que os hormônios eles são produzidos no momento ideal para a gente poder utilizar eles. E o próprio exercício físico, né? Ele é um excelente potencializador, né, dos hormônios. Pensando nisso, em potencializar esses hormônios, você indica, pelo que você tem estudado, existe assim um horário ideal para se treinar, dependendo assim da estratégia que eu quero atingir em relação à liberação? Existe um melhor horário? Existe sim um horário mais indicado, ideal, que seria, se a gente pudesse escolher, né, o período da manhã, né, o horário ali entre 7 e 10 horas da manhã, a gente tem um pico melhor do aproveitamento hormonal, como testosterona, o próprio cortisol, né, que ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não é um vilão, né, ele é um hormônio super importante, que precisa ser produzido e precisa agir no nosso organismo. O problema é quando ele passa do ponto e é excessivamente estimulado, tá? Mas se a gente pudesse escolher, eu posso escolher um horário do meu dia para treinar. Esse horário da manhã seria o mais indicado, né, para poder aproveitar melhor a liberação dos nossos hormônios. Eu ia te perguntar mais para frente sobre o cortisol, então ele é vilão só se ele está muito alto, mas qual o papel dele ali no exercício? O cortisol, ele é super importante para a parte cognitiva, foco, ele ajuda a modular a frequência cardíaca, o próprio funcionamento cardíaco. No exercício, ele é importante porque ele vai tentar sempre manter a glicemia num nível ótimo. Ele vai fazer isso de que forma? A gente tem reserva da glicose em forma de glicogênio, então o corpo vai utilizar primeiramente essa reserva, mas ele também pode acionar a quebra de proteínas usando os aminoácidos e até a própria gordura. Então, a ideia durante o exercício físico, a gente tem um aumento do cortisol e ele vai estar diretamente relacionado à intensidade. Quanto mais intenso o exercício físico, mais alto é esse cortisol. A principal função ali no exercício físico, né, talvez não a principal, mas uma das principais é exatamente manter a glicemia para fornecer energia, porque ele é o hormônio vamos dizer assim, do alerta, né, da sobrevivência. Então, se você dá um estímulo muito intenso, seja por uma atividade física ou um momento de estresse, na verdade o nosso organismo ele não sabe se você está treinando para uma maratona ou se você está com uma privação de algum nutriente. Então, ele vai liberar, né, a glicose para a gente manter uma glicemia. Então ele é fundamental. Sim. Na prática. Eu acho que o interessante também é lembrar, né, Lu, que durante a atividade física ele tem esse aumento, mas depois ele cai, diferente de um processo, por exemplo, de estresse, né, crônico, que a pessoa fica, né, com esse cortisol alto o tempo todo. Exatamente. Né? O cortisol, ele tem picos, e o ideal é que aconteça exatamente assim, né? Sim. E que ele não fique alto de uma maneira constante, né? Porque da mesma forma que ele de mais é ruim, mas ele também de menos é ruim.
Então, se você fica muito tempo com aquele cortisol muito elevado, uma hora a chave geral cai. E aí, é aquele atleta também que chega sempre cansado, não tem energia. Então, às vezes, ele veio de um período de muito cortisol, muito estresse alto, e também é ruim. Entendi, Né? entendi. Então, o exercício físico, ele pode ajudar, inclusive, a gente a dar modular isso, né? Ô Lu, pensando nisso, em otimizar esses hormônios e treinar no melhor horário possível, então, tô aqui pensando, não é uma boa treinar à noite, né? Então, à noite é um pouquinho complicado, porque a gente fala assim, sobra à noite, né? A gente fala assim, treinar é melhor do que não treinar. Okay. Então, assim, primeira coisa, né? Então, mas a gente tem como administrar isso e minimizar os problemas. Qual que é a questão da noite? À noite, lembrando do ciclo circadiano nosso, à noite é a hora da gente descansar, a hora que o nosso corpo ele começa a baixar o funcionamento dele, né? Então o intestino começa a funcionar menos, a gente deveria diminuir bem o cortisol, então lembrando que o exercício físico faz ele aumentar. Então, acontece a liberação da melatonina, que é um hormônio super importante para a indução do sono, antioxidante, para reparo celular. E é um momento também que a gente tem o pico de GH, né, durante o sono, né? Então, se você vai treinar à noite, você deixa o seu cérebro, né, muito acelerado, você tem esse aumento do cortisol no momento que ele deveria estar baixando, né? Então, isso vai acabar interferindo no teu sono. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra. O ideal, né, seria a gente ajustar numa periodização de treinamento. Será que aquele atleta ele precisa treinar todos os dias à noite? É possível a gente encaixar algum outro treino durante o dia? De repente, o treino do dia ser um treino mais intenso e o treino da noite ser um treino numa zona de intensidade mais baixa, porque aquilo que eu falei, o cortisol ele vai aumentar muito quanto maior a intensidade do treino. Então, se você treinar numa zona leve, moderada, ele vai estar numa liberação menor, então assim, vai impactar menos, mas a gente vai ter que ajustar com a rotina do atleta, mas de novo, né, o ideal, o melhor dos mundos seria treinar de manhã, mas a gente sabe que a rotina que a gente tem de trabalho, às vezes família, filhos em casa, às vezes é o único horário que você tem para treinar. Sim, né? E eu acho que o importante é ter essa informação, pessoal, porque às vezes não tem como você não treinar à noite, mas igual a Lu tá falando, dá para você conversar com o seu treinador com essa informação e falar assim, vamos deixar os treinos de tiro para o dia, não vamos deixar ele para a noite? Você meio que organiza um calendário para minimizar o estrago, né? Possivelmente, né, Lu, como mexe na liberação de hormônios, vai mexer também potencialmente na aquisição de massa magra, né? Porque você vai mexer nas manutenções, né, do benefício do exercício. Exatamente. Você pensar que a noite é um momento que a gente tem para descansar, mas acontece muita coisa à noite, né? A gente tem essa liberação do GH, ele é um importante hormônio para o reparo celular, né? Para reconstrução de tecidos, né? A gente é um momento também que a gente repõe energia, repõe o glicogênio. E você perder esse momento, você dificulta o ganho de massa magra e você deixa o teu corpo mais suscetível a lesões, né? A gente sabe que as lesões, elas são multifatoriais, né? Então, você entendendo toda a rotina desse atleta, você começa você pode mexer melhor, né, em alguns pontos e diminuir esses problemas, né? Sim. Ô Lu, e falando um pouquinho de testosterona, a testosterona ajuda em algum momento? Qual é o papel dela como um hormônio, né? A gente não tá falando de injetáveis aqui, né? A gente tá falando de testosterona num modo, como que vocês chamam na medicina, natural aí? Sim, todos nós temos a testosterona, a mulher também tem, né? Mas uma quantidade menor, mas assim, ele existe porque ele tem uma função. No homem, lógico, é um hormônio muito mais importante do que na mulher, mas a gente tem que entender que a mulher também precisa dele, tá? Então a gente pode sim potencializar a produção da nossa testosterona sem precisar usar um recurso externo, né? Porque ele é um hormônio super importante para força, para potência, para toda a parte osteoarticular, né, de controle neuromotor. Então, assim, ele tem muita função importante. E qual é o melhor exercício para potencializar a produção da testosterona? É o exercício de força e de resistência, potência. Né? Potência e força, na verdade. Então, você pode, mesmo um atleta de endurance, que ele tende a ter um nível de cortisol
alto, mais constante, né, por conta do volume de treinamento dele, que às vezes não necessariamente ele está em alta intensidade naquele treino, mas pelo volume que ele tem, ele acaba jogando cortisol por um tempo maior elevado, ele vai ter uma dificuldade maior de ganho de massa muscular, porque o cortisol é um hormônio catabólico, a testosterona anabólico. Então, como que a gente consegue administrar isso para aquele atleta conseguir também ter uma massa muscular boa, adequada? É o exercício de força e potência. Você trabalha grandes grupos musculares, né? Então, você ajuda, sim, ao seu próprio corpo a melhorar a produção da testosterona, em conjunto com uma alimentação adequada, porque a gente sabe hoje também que o déficit energético, ele atrapalha a produção hormonal. Então, se aquele atleta ele já tem uma ingesta baixa dos macronutrientes, ele vai ter uma dificuldade na produção hormonal. E mulheres, né, tem que ficar muito ligada nisso, né? Com a redução calórica extrema, né? E treino alto, redução calórica e bora a tríade do atleta, né? Exatamente. Hoje a gente chama de REDS, né? Que é a deficiência energética do atleta, que é tanto o homem quanto a mulher. Que exatamente esse é o ponto principal, né? A parte nutricional, né? E então você ajustando essa parte nutricional e colocando para aquele atleta os exercícios de força e potência, você consegue equilibrar, você cria um ambiente mais anabólico, em que em alguns treinos a testosterona vai estar num nível maior e o cortisol, né, menor, então o ambiente anabólico vai estar mais adequado, e vai ter os treinos que aquele atleta vai ter o cortisol mais elevado, né, e a testosterona mais baixa, um ambiente mais catabólico, mas essa periodização e a gente conseguindo ajustar um equilíbrio da melhor forma que for possível, você com certeza vai beneficiar aquele atleta em termos de performance, potência, resultados, diminuir problemas de lesões, né? Sim. Então, mas a testosterona é um hormônio super importante. Sim, e eu tô aqui pensando, né, como treinadora, quando a gente treina as pessoas, a gente não pode esquecer que a gente tá treinando tudo, e a gente tá mexendo até nessa liberação, né? Você dá uma comunicação assim pro seu atleta, olha, não treina forte à noite. Pronto, você já mexeu na parte hormonal que vai melhorar o treinamento que você tá prescrevendo, né, Lu? Você já deu uma pincelada aí sobre GH, Lu, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como que o GH ele responde ao treinamento, ao exercício? E queria que depois você ligasse para mim a relação entre sono. Porque eu sei que ela tem uma relação bem grande com o GH, com testosterona. No caso, por exemplo, privação de sono. Quanto essa privação de sono pode impactar esses hormônios? Então, o GH, ele também ele pode ser produzido durante a atividade física. E qual o exercício que faz essa liberação maior? É o exercício de mais intensidade. Então aí você vai falar assim pra mim, então o cortisol também, o cortisol aumenta, e o GH também aumenta no de alta intensidade, então é bom fazer exercício de alta intensidade. Sim, ele é importante, porque é ele que vai adaptar o organismo, né, aquele atleta evoluir, ter performance, né, assim, o exercício de alta intensidade, quanto mais intenso o exercício, ou mais volumoso, mais problema você está gerando para o teu organismo, e mais formas ele vai ter que resolver aqueles problemas, e é a hora que ele se adapta, é a hora que o organismo faz a adaptação, né, então é muito importante. Então o GH, ele vai ter um aumento no exercício de alta intensidade, por quê? Quais são os gatilhos para a liberação do GH no exercício? A acidose, então produção do lactato, e normalmente é mais no final da atividade física, porque a hipoglicemia também é uma forma de ativar a liberação do GH. O exercício de alta intensidade, depois de um tempo, você acaba tendo essa queda, né, da sua glicemia. É um sinalizador, né, são sinalizadores para a produção do GH, e ele é super importante, porque ele vai ajudar a modular a parte inflamatória, vai fazer o reparo celular naquele momento pós-exercício. E durante o sono, é o maior pico que a gente tem, né? E o momento que a gente tem o maior pico dele é entre 10 da noite e 2 horas da manhã. Aí lascou, né? Aí lascou, né? Academia 24 horas, né? Chegar então, pra treinar às 3 da manhã. Às vezes, muito atleta faz todo o treinamento, periodização bonitinho, faz o fortalecimento, mas aí não dorme. Lascou. E aí você não recupera, você não regenera, e aí você não deixa o teu corpo se recuperar e você já dá um novo estímulo de exercício no dia seguinte, né? E às vezes essas horas de sono, que não é só horas, mas a qualidade do seu sono, a hora que você vai dormir, ele importa também, né?
Então, você vai começar o seu treino do dia seguinte com o tanque meio vazio já. E aí você já vai dar um outro estímulo. Então, é uma fonte aí de lesão, né? Você deixa o teu corpo mais suscetível, né, a ter a lesão, né? Então, por isso que é muito importante você ajustar a tua rotina, e o sono, ele é um pilar importante, né? Muito legal, Lu. Para finalizar, Lu, fala pra gente, tô saindo aqui do roteiro, como que você consegue ajudar um atleta que chega até você? Por exemplo, você vai atender um atleta, você vai fazer o quê? Um mapeamento desses hormônios, você vai indicar a melhor forma, o melhor horário para treinar? Explica um pouquinho dessa medicina mais global que você falou, que a gente gosta muito do jeito que você trabalha. Como que é feito na prática? Como você pode ajudar o atleta com esse conhecimento? Bom, depois de um tempo acompanhando, né, os atletas, eu comecei realmente a perceber um pouco mais essa questão mesmo. Aquele atleta, às vezes, que treina muito certinho, tudo, né, eu conheço muitas vezes o treinador, a parte nutricional, mas o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a usar uma forma de avaliar aquele atleta que me coloca aqui como que tá a sua semana de treino. Segunda, terça, quarta, a gente mapeia como que tá a rotina dele. Eu converso com ele quais são os horários que ele vai dormir, acorda, como que ele, mais ou menos, como que é a alimentação que ele tem nesse período. Principalmente ali, eu foco um pouco mais na parte do período do treinamento dele, né? E só com esse mapeamento a gente já consegue identificar que provavelmente está tendo algumas questões que a gente precisa ajustar. Às vezes, realmente, aquele atleta que está exagerando, né, na questão da rotina de treinamento, não está descansando. Às vezes, aquele atleta que não tem day off nenhum, e às vezes está colocando um treino intenso, e no outro dia seguinte outro treino intenso, e às vezes, assim, ele acha que ele treina a corrida forte num dia, mas no outro dia ele não treina corrida, ele treina musculação, mas a musculação dele, exatamente, que tá valendo, mas a musculação que ele vai treinar no dia seguinte é uma musculação muito pesada também. Então a gente começa a mapear onde que a gente pode intervir. Pensando nesses hormônios. Pensando nisso, e principalmente porque assim, aquele atleta às vezes chega pra mim, a maioria acaba chegando com alguma questão ortopédica, alguma lesão, né? Então a gente vai tentar entender o que pode ser ajustado, né? Às vezes a rotina de trabalho, e aí o problema maior é a questão do sono, muitas vezes. É engraçado que a maioria das pessoas acha que não tem problema no sono. A maioria das pessoas acha que tá tudo certo, mas vamos lá, que hora que você vai dormir? Não, mas eu durmo 6, 7 horas por noite. Tá, que hora que você vai dormir? Vou dormir meia-noite. Então a gente já tenta conversar e ajustar algumas questões ali. E numa segunda parte entra realmente a avaliação hormonal. Hormonal, não só hormonal, mas avaliação de exames bioquímicos, né? Porque aí eu consigo também, através de dados, né, conseguir, às vezes, mapear alguma parte um pouquinho mais importante ali, alguma alteração, mesmo que seja alguma coisa mais sutil, né? Mas que já me sinalize, né, e normalmente se encaixa com a avaliação clínica, né, isso é bem interessante, né. Aquele mapeamento inicial da conversa com o paciente e depois a avaliação dos exames, normalmente a gente já consegue traçar uma estratégia bem legal de ajustes, né. E que, lógico, às vezes o atleta precisa ceder um pouquinho, ajustar algumas questões da rotina dele. Normalmente, quando precisa conversar com o treinador, eu converso e a gente consegue ajustar muita coisa e tem muitos bons resultados. Maravilha! Antes da gente pensar em injetáveis, né, que tá aí na moda, existem muitas coisas que dá para fazer, né, Lu? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Queria que a Lu falasse, Lu, onde você atende, se você atende, por exemplo, online, né, porque a gente tem seguidores aí no Brasil todo. Me fala onde você está, onde está a sua clínica e como que eles podem te encontrar. Eu atendo em São Paulo, né? Eu tenho um consultório em Moema e aqui em Alphaville. Eu tenho o meu Instagram, que vocês conseguem ter o meu contato, né, dos lugares que eu atendo do consultório, né, que é a doutora Luciana Garmes, e fico à disposição. O ideal é sempre o atleta, o paciente, conseguir fazer uma avaliação presencial, principalmente se houver alguma questão ortopédica, mas a gente consegue sim dar um bom suporte também. Então é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês tiverem alguma dúvida pra gente, pra doutora Luciana, só escrever aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!